Olá, professores, gestores, secretários escolares, nossos coordenadores do mediado, coordenadores regionais, nossos coordenadores da Coordenadoria Distrital 4 e 5. Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia da nossa jornada técnica. Eu sou a professora Tatiana Afonso e hoje o tema da nossa jornada é Atendimento Parque Tecnológico Diário Digital. Isso mesmo, estou sabendo que vocês estão já ansiosos, esperando a temática Diário Digital. E a nossa equipe do parque, que é responsável pelas tratativas do Diário Digital, está preparada para conversar um pouquinho com vocês sobre várias temáticas. Então, vamos lá. A primeira temática é acesso ao Diário Digital. Como acessar o Diário? Todas as orientações serão repassadas para vocês. Como realizar os lançamentos de registros no Diário Digital, como fazer o desbloqueio de aparatas e, ao final, nós vamos voltar para falar um pouquinho sobre a abertura de chamado e sobre a nossa fonte de comunicação. Então, Diário Digital, agora a equipe vai passar para vocês todos os procedimentos e lançamentos dentro dessa ferramenta. Então, agora eu vou passar a palavra para a nossa equipe, que vai conduzir com maestria. Olá, professores. Sejam bem-vindos à nossa Jornada Técnica Pedagógica de 2024. Então, eu sou o professor Manuel Cerdeira, eu vou explicar para vocês sobre o Diário Digital. Especialmente, como acessar o Diário Digital. Então, para isso, vocês devem prestar bastante atenção, porque é importante. Como acessar o Diário Digital? Para acessar o Diário Digital, é necessário ter uma conta de e-mail institucional, com seu nome, @seducan.pro.br. Exemplo, vou dar um exemplo do meu, tá? manuelcerdeira@seducan.pro.br. Aí você vai abrir a página da internet e digitar diariodigital.seducam.gov.br. Acessando esta senha e o login, nós temos dois banners. O primeiro é o Diário Digital, não vai acessar, não vai clicar nele, e o segundo é o Conectar. Quando você clicar no Conectar, vai aparecer uma outra situação, uma outra tela. Nessa parte aqui, você vai colocar o seu endereço e sua senha. Colocando o endereço e sua senha, você vai clicar e aí vai aparecer uma outra tela, que é essa tela que vocês estão vendo aí. Então aqui vai estar o seu nome, vai estar a sua turma e a sua escola. Então você vai verificar e aí você vai dar continuidade no trabalho. Então, para essa continuidade, vou passar para o meu colega José. Olá, professores. Eu me chamo José Carlos, sou um dos mediadores do Parque Tecnológico e estou aqui para orientá-los acerca do lançamento das frequências no Diário Digital. Prosseguindo, na tela inicial de turmas e componentes, nós selecionaremos no canto direito do seu monitor, clicando em um dos botões de selecionar, para selecionar o conteúdo a ser lançado. Na próxima tela, nós selecionaremos o período, na parte inferior do seu monitor. A partir de então, nós selecionaremos o dia do calendário correspondente ao lançamento que será feito, serão feitos os seus conteúdos. A partir de então, na aba de frequência, em tempo de aula, nós selecionaremos o período único. Já na listagem de alunos, nós clicaremos na bolinha verde, tá? Para alternar entre a presença, a frequência ou sem frequência. Então, nós confirmaremos
repetindo o código que aparecerá na sua tela e clicando em confirmar. Para lançamento de conteúdo, altere a aba Conteúdo. Em seguida, clique em Adicionar conteúdo. Escolha o conteúdo a ser lançado nas opções de conteúdo e repita o código antes de adicionar, clicando em Adicionar. Passo agora a palavra à professora Alcirlete. Olá, professores, eu me chamo professora Alcirlete Crispim e vou estar passando algumas orientações sobre os lançamentos e frequências e conteúdo do Diário Digital. Na primeira tela, vocês podem observar que ao realizar este procedimento, a tela que está em vermelho, o quadrante que está em vermelho, aparecerá em verde. Sendo assim, o lançamento foi efetivado com sucesso. Na sequência, faremos o lançamento de avaliação. Mas atenção, professores, ao tentar lançar a avaliação, o mesmo tem que conter a frequência e o conteúdo cadastrado, para só daí então conseguirmos fazer o cadastro da avaliação. Dando seguimento, iremos para o lançamento de avaliação. Para o lançamento de avaliação, vamos determinar a data onde ocorreu a avaliação e logo em seguida vamos utilizar qual o instrumento pedagógico para essa avaliação. Lembrando, professores, para efetivar esse lançamento, é necessário que, ao final do procedimento, preencha a caixinha abaixo com os 4 números como código e salvar. Sendo assim, logo em seguida, nós, além de formar a unidade, como falei anteriormente, vamos escolher o conteúdo. Lembrando que esse conteúdo ele já está cadastrado em nossa plataforma, isso facilitando a escolha do professor. Caso precise cadastrar algum outro conteúdo, repita a operação novamente, sempre lembrando que ao final do procedimento preencher a caixinha e salvar. Lançamentos de avaliação. Por fim, vamos repetir o código, como falei anteriormente, e salvar. Na tela seguinte, vai mostrar as avaliações que vão estar cadastradas em cada uma linha dessas. Observando abaixo, teremos 4 caixinhas. Dela contém detalhes da avaliação, alteração da avaliação, se possível, excluir a avaliação e lançar notas. Daí você tem total controle para lançar, excluir, alterar e detalhar, conforme a sua necessidade. E para concluir, professores, vamos para o lançamento da nota. O nosso sistema ele já está preparado para colocar vírgula nas casas decimais. Portanto, se o aluno tirou 8,5, exemplifique colocando 850 e o próprio sistema colocará a vírgula. Sendo assim, ao término de todo e qualquer lançamento, não esqueça de preencher o código e confirmar. Sendo assim, o sistema entenderá que os lançamentos estarão todos ok. E dando continuidade, passo a palavra para a professora Ana com reabertura de aparatas. Olá, tudo bem? Sou a professora Ana, faço parte do suporte do Diário Digital. Aqui vou explicar sobre a reabertura e desbloqueio de aparato. A abertura de aparato acontece quando o professor faz todos os lançamentos e ele precisa reajustar alguma coisa. Nesse caso, só o gestor da escola que pode reabrir a aparato para o professor dar procedimento nos lançamentos. Já o desbloqueio de aparato, na tela principal da escola, a gente pode clicar no ícone aparatas. Logo em seguida, vai aparecer uns dados. Esses dados são necessários para você fazer o desbloqueio da aparata, da turma. Então, você precisa preencher o turno, precisa preencher o período, o ensino, o projeto, né, que é mediação tecnológica, e a fase. Você vai em exibir. Quando você exibir, vai aparecer o gráfico, né? Nesse gráfico, ele vai mostrar logo abaixo a legenda das cores, que no caso, o azul, ele representa
aberta, né, a parata, o amarelo, a parata bloqueada, o vermelho, a parata que o professor não abriu a parata, não preencheu nada, e o cinza, que é a parata quando ela está fechada. Aí, no caso, nós vamos clicar na fatia do gráfico, que ela está bloqueada, e vai exibir. No exibir, eu vou marcar a turma que está bloqueada, e logo no canto direito da tela, eu vou clicar no botão reabrir. Agora eu vou dar sequência, colocando as datas de abertura, né? E o fechamento. E vou clicar, eu vou digitar autorizar. Depois de autorizar, eu vou salvar, vai aparecer a abertura de aparata efetuada com sucesso. Nesse período, o professor já pode dar os procedimentos no lançamento natural. Esse foi o módulo da reabertura de aparata. Queridos professores, obrigada pela atenção. Esperamos que aproveitem as orientações sobre o Diário Digital. Deixaremos o contato, e-mail e suporte de toda a equipe técnica do Diário Digital. Qualquer dúvida ou problema, podem entrar em contato. Agora eu passo a palavra para a professora Tatiana. Quero agradecer a participação da equipe maravilhosa do Parque Tecnológico, a equipe que tratou sobre as orientações referentes aos equipamentos, à manutenção, instalação, dentre outras temáticas, e a equipe do Diário Digital. Esse é o último dia da nossa jornada técnica, mas nós vamos continuar nos comunicando. Temos os grupos de WhatsApp, onde vocês poderão acessar. Esse ano, 2024, teremos uma novidade da nossa comunicação mais próxima com os gestores, secretários, coordenadores e coordenadores regionais e distritais, formando um grupo para que possamos tirar as dúvidas. Haja vista que estes serão os responsáveis pelo atendimento direto aos professores, né? Os gestores e secretários escolares permanecerão nesse apoio, nesse suporte direto aos nossos professores, para tirar todas as dúvidas e repassar todas as orientações para os professores no cumprimento das atividades pertinentes ao Diário Digital. Com relação ao Parque Tecnológico, manteremos nossa ponte de comunicação. A outra novidade é que teremos também um canal, e nesse canal o Centro de Mídias vai repassar informações e todos estarão presentes nele. Então, gente, muito obrigada. Contamos com a participação, a colaboração de vocês, essa integração que todos os anos nós mantemos, reafirmando a nossa parceria para 2024. Temos agora a equipe convidada do nosso departamento parceiro, Departamento de Tecnologia da Informação DETIM, que vai falar um pouquinho para vocês sobre o apoio CIGEAM. Então, agradecemos, tenham todos um ano de 2024 abençoado, que Deus esteja sempre conosco. Um abraço. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Anderson Santana, eu sou do Departamento de Tecnologia da Informação da Secretaria de Educação, sou técnico de sistemas e sou da gerência de sistemas. Olá, me chamo Ariadne, também faço parte da equipe do apoio CIGEAM e estamos aqui para tirar algumas dúvidas. Queremos primeiramente agradecer ao CEMEAM pelo convite, né, ao nosso departamento para contribuirmos com as ações pertinentes ao ano letivo de 2024. Nós sabemos que nós temos uma parceria muito grande, né, com o CEMEAM, tendo em vista todos os mecanismos, né, de utilização pelo CEMEAM, e nós somos esses grandes parceiros. E nós estamos aqui justamente para
tirar algumas dúvidas, para falarmos, né, sobre as ações que nós, enquanto sistemas, podemos contribuir para o bom andamento das atividades, sobretudo dos nossos professores que estão lá na ponta, dos gestores escolares, secretários, de toda a equipe pedagógica, né? Então, com certeza, essa é a nossa maior contribuição hoje aqui, tá bom? Então, nós iremos falar de algumas ações, né, pertinentes às nossas atividades, né? É importante, né, relatar que a Secretaria de Educação, né, durante este ano de 2024, na verdade, a partir do ano de 2023, né, nós tivemos algumas orientações pertinentes às ações, né, sobretudo quanto aos lançamentos das atividades, né, pelos professores, né, que executam as ações do Diário Digital, né, para que, de repente, né, nós não tivéssemos muitos problemas para finalizarmos o ano letivo. É claro que, como todos nós sabemos, nós tivemos, né, algumas situações, alguns problemas, porque nós somos uma secretaria gigantesca, né, e nós tivemos a implantação do novo ensino médio, né, sobretudo o segundo ano do novo ensino médio. E nesta implantação nós tivemos muitas ponderações, nós tivemos muitas inserções, né, no decorrer do ano letivo, e isso acabou impactando, né, as nossas atividades, sobretudo a atividade dos professores lá na ponta, né? Então, para que a gente possa contribuir, eu tenho certeza, né, que essa pauta já foi falada, já foi apresentada, né, mas queremos ainda ponderar, né, sobre as políticas, né, da Secretaria de Educação quanto aos lançamentos no Diário Digital, né? Nós sabemos que a partir do ano de 2023, né, sobretudo a partir do terceiro bimestre ou segundo semestre, a Secretaria orientou toda a nossa rede estadual para que os lançamentos, né, fossem executados na prática, né? Ou seja, os professores precisavam registrar, alimentar os seus diários digitais. Ou seja, o professor precisava alimentar 75% de frequência e conteúdo e também 100% de notas, né? Então, isso a partir do mês de agosto de 2023, ou seja, a partir do início do segundo semestre, como já pontuei, ou a partir do segundo semestre. O que acontece? Se o professor, porventura, não concluísse esses lançamentos, né, levando em consideração o percentual que eu acabei de citar, ele não iria conseguir avançar para o próximo bimestre ou para o próximo componente, no caso da mediação tecnológica, né? Então é importante o professor estar antenado com relação a isso, porque nós estamos iniciando daqui a pouco o ano letivo de 2024 com a mediação tecnológica e os professores precisam estar cientes disso. É essencial o registro, por isso Diário Digital, o registro diário dos conteúdos, das frequências e também do lançamento de avaliações, né? Para que depois, ao concluir, ao término de cada componente, ele possa, né, passar para o próximo componente, né? O sistema permitir que ele faça a execução do próximo componente. Então, isso é muito importante, tá? Ah, mas por que isso, né? Como vocês sabem, não é novo, né? Não é de agora, né? Essa definição, né? Isso daí por isso chama-se Diário Digital, então ele precisa ser alimentado todos os dias, né? Ah, mas existem situações que nós vamos ponderar daqui a pouco mais na frente, que é relacionado à questão do que fazer quando de repente não se tem no início do ano letivo um professor lá no local onde está sendo executado, né, a turma, né, onde está a turma. Então, nós vamos dar algumas orientações mais na frente, né? Então, isso com relação à questão das orientações pertinentes, né, aos lançamentos para o ano de 2024. Então, professores, estejam antenados.
gestores, secretários, equipe pedagógica, acompanhem estes lançamentos. É importantíssimo esse acompanhamento, né? Para que o professor não tenha problema depois de continuar os lançamentos nos componentes sequenciais, tá? Então esse é o primeiro tópico que nós gostaríamos de apresentar, de falar e de comentar com vocês. Mais na frente, existem algumas outras situações também, né, que nós iremos pontuar e que nós iremos ponderar também, que é para que você possa estar antenado com relação à questão das situações em que o professor, porventura, não esteja com acesso ao diário digital. Existem várias possibilidades, né? E que você, enquanto gestor, enquanto secretário, enquanto equipe pedagógica, pode estar acompanhando também, né? Existe um comando, né, que é o comando conlocer, que toda a escola, todo o gestor, secretário de escola, ele tem esse conhecimento, né? O conlocer é a consulta de lotação do servidor. Lá nessa consulta, você vai verificar se de repente o professor ele está com a lotação ativa, né? Então, consultando ali, você vai colocar o código do servidor, né? O código do professor, e ali você vai verificar se ele está com o código ativo, né? Você vai acompanhar agora, né, isso na prática, a utilização desse comando. Aqui a nossa colega Ariadne vai fazer a demonstração para que você possa acompanhar de que forma você vai poder fazer essa consulta. Vamos lá. Essa é a nossa tela do CIGIAN, né? No comando conlocer. Aí aqui a gente digita a matrícula do servidor. Pegamos um servidor aqui aleatório, só para a gente fazer uma consulta, tá? Certo? Aqui, ó, nessa primeira tela, né? O nome do servidor aqui, Walter Pereira. A gente vai onde está aqui escrito ativo, tá bom? APF10. Opa, perdão. Aqui, ó, nessa próxima tela. Quer continuar, Anderson? Então aí você está verificando, né, que o professor ele está ativo, né? Então essa é uma das formas. Se o professor está ativo, ele está com acesso ao diário digital, né? A priori, né? Então é uma das formas de consultarmos. Se ele estiver desativado, então possivelmente ele perdeu o acesso ao diário digital, né? E aí nós iremos para o próximo tópico, né, que é a segunda consulta de como sabermos se o professor está com acesso ao diário digital. E aí a gente pede a próxima tela, que é o comando manacdia. O manacdia, pessoal, é a manutenção, né, de acesso ao diário digital. Nós estamos hoje apresentando aqui o Centro Mediado de Tecnologia de Parintins, que é a 8906, é o único centro mediado, creio eu, né, da nossa secretaria, lá no município de Parintins. Então, 8906, nós vamos verificar quais são os professores, se todos os professores realmente estão autorizados o acesso ao diário digital. Então, como vocês podem ver em tela, o manacdia, e lá aparece toda a relação dos professores do Centro Mediado de Parintins, né? Todos os professores, todos eles estão com acesso ao diário digital. Se ele estiver com acesso, ele está com S de sim, né? Se ele estiver N, ele está sem acesso ao diário digital. Então, gestores, secretários de escola, estejam sempre atentos a esta situação, né, a este comando, né? Professor, uma vez está sem acesso, chequem aquilo que já apresentei, né, o conlocer, chequem o manacdia, para ver se o professor está com acesso.
Ah, mas se de repente eu quiser só consultar, eu tenho como consultar o Manac-Dia? Tenho um comando de consulta? Sim, eu posso ir no Conac-Dia e consultar se a escola, se o professor ele está com acesso, né? Assim como tem a manutenção, que é o Manac-Dia, temos também a consulta, o Conac-Dia, tá bom? Então, apenas para efeito de informação, gestores, secretários, como vocês podem acompanhar o acesso à autorização dos professores ao Diário Digital. Um outro tópico importante também, e que neste ano de 2023, o ano passado, desculpem, nós tivemos muitos problemas relacionados a esses comandos que nós iremos apresentar agora. É importante que o gestor escolar, que o secretário da escola, que a equipe pedagógica entenda e compreenda a importância destes comandos, né? Vocês sabem que existe uma rotatividade grande, né, de certa forma, na secretaria, por N situações, né, que a gente não vai aprofundar aqui, que não é nosso papel esse, sobre a rotatividade dos professores, como disse, né? Então, às vezes, o professor está aqui, depois ele precisa sair, ou ele precisou se ausentar por de repente, motivo de saúde, né? Um problema na família, ou com ele mesmo, né? Então, o que fazer relacionado a isso? Então, nós vamos apresentar aqui 2 comandos essenciais nesta situação. O primeiro comando é o Manaus-Dó, né? Não tem nada a ver com a nossa capital Manaus, não, tá, pessoal? O nome do comando realmente é Manaus-Dó, tá? É a manutenção de ausência de docente, né? Por que manutenção de ausência de docente? Como eu já disse anteriormente, né, nós temos muito, né, estas situações na nossa rede. O professor muitas das vezes precisa acompanhar a sua esposa, ou o seu esposo, o seu filho, sua filha, né? Enfim, e de repente ele se ausenta durante 15, 20 dias, 30 dias, né? E o que fazer diante disso, né? Como fazer? O gestor já sabe o que fazer. Muitas das vezes ele não sabe como fazer para efeito de sistema, né? O que fazer. Então esse comando Manaus-Dó, ele vai nos ajudar nesta situação. A gente vai informar o nosso servidor, né, o nosso professor, como ausente naquele período, né? Então a gente vai colocar aqui, vai colocar o comando Manaus-Dó, né, no CIGEAN, e vai colocar a matrícula do servidor. Aqui, ó. Aqui você vai colocar a matrícula do servidor e o período que ele vai se ausentar. Ele vai se ausentar do dia 27/2/2024 ao dia 15/3/2024. Você vai dar um Enter. Claro que aqui a gente não vai executar, né? Mas vai habilitar uma PF5 aí, ó, tá? Gestor, secretário. Então é esse período apenas que o servidor vai estar ausente. Tá? Você vai habilitou a PF5 e você vai usar a PF5 para inserir esta informação no sistema. Dito isto, já fez a ausência do servidor. Então, nós temos agora o segundo comando que nós vamos utilizar no sistema, no CIGEAN, que é o comando Manautop, né? Primeiro apresentamos o comando Manaus-Dó, que você fez a ausência do servidor, do professor, inseriu no sistema, e agora você vai inserir a manutenção de autorização para outro servidor, né, que é o Manautop. Então você vai inserir outro profissional. Ah, mas quem é o outro profissional? Pode ser o gestor da escola, pode ser o pedagogo da escola, isso daí é uma definição da gestão, tá bom? Então, ele vai informar ali os dados, né, no Manautop do servidor. Observem que existe aí turmas sem docente, entre parênteses, sim e não, né? Existem essas duas possibilidades no Manautop.
Como nós inserimos uma informação anterior no Manaus-DO, inserimos a ausência do profissional, nós iremos agora, então, dizer que a turma está sem docente? Não, ela tem docente. O docente só está ausente por um período. Então, nós vamos inserir aí isso, exatamente, o 2, né? E vamos inserir quem será o docente que irá substituir. E aqui a gente vai colocar o gestor da escola. Colocou aí, a gente não vai aparecer, não vai habilitar PF5, porque nós não temos ainda, estamos no início do ano letivo, não tem essa informação ainda, não tem nenhum professor ausente ainda. Estamos apenas fazendo simulações, tá bom, pessoal? Então, dito isto, esta é a primeira forma de inserir o Manautop. A segunda voltando novamente aí, nós temos a opção 1, desculpem, turma sem docente, sim. Quando é que isso acontece? Quando a turma ou as turmas ainda estiverem sem professor, tá? Por alguma razão, por algum motivo, não teve professor, mas a equipe gestora já se organizou, já preparou tudo e os alunos estão tendo aula normalmente, né? Então ela vai ali incluir também um servidor que pode ser, como eu já disse, né, o próprio gestor, que vai fazer a manutenção do diário digital. E ali ele vai colocar os dados, né, deste substituto, né, que pode ser o próprio gestor novamente. Talvez ele não esteja habilitando, porque nós não temos nenhum caso, né? Não temos nenhuma situação, o ano letivo ainda não começou, né? Não temos ainda... temos ainda a situação do ensino NEM, do novo ensino médio, que ele não está ainda ativo para inserção e lançamento no diário digital, né, como todos vocês sabem, né? Então, gente, apenas para que vocês conheçam, né, o Manautop, ele permite a inclusão no sistema para que o professor que esteja ausente, desde que seja informado no Manautop, e também para a turma que está sem professor, né? Então, não esqueçam, é importante, né, esse alinhamento, é importante esse esclarecimento e que os gestores e secretários estejam antenados com relação a tudo isso. Tá bom, pessoal? Dito isso, nós vamos passar para o próximo comando também, que nós consideramos importante. Todos os dois comandos, tá? Eu esqueci de mensurar. Eles têm consulta, tá? Tanto o Manaus-DO, que a sua consulta é o Conaus-DO, né? Como também o Manautop, que a sua consulta é o Conautop, né? Ah, como é que eu sei, como é que eu procuro? Basta eu inserir o comando no CIGEAN, né, o Conautop, e eu vou saber se a escola já fez, né, a manutenção para algum servidor, para algum professor. Tá bom, gente? Existe uma outra situação também que é muito importante, que é relevante e que nós, sobretudo a escola, precisa estar antenado. Vocês sabem que, como já disse, o Diário Digital é uma ferramenta que é alimentada diariamente. O professor faz o registro dessas frequências, por exemplo, conteúdos, enfim. E como é que nós fazemos com relação aos alunos infrequentes, aos alunos que de repente precisaram se ausentar porque eles tiveram um atestado médico de 60 dias, de 30 dias, no caso das grávidas, né, que precisam se ausentar por um período maior. O que fazer com relação a isso? Como justificar as faltas destes alunos? Nós temos o comando MANJUSFA, que é a manutenção de justificativa de faltas, né? Então, o MANJUSFA, né, ele vai justamente justificar as faltas dos alunos que, porventura, se ausentaram, né, por algum período da sala de aula. Então, nós vamos apresentar também aqui, nós temos aqui um aluno da mesma escola que nós estamos trabalhando, né, apresentando aqui para vocês uma manutenção. É claro que nós não temos ainda
nenhuma justificativa, é apenas para simular, tá bom? Então, para que vocês possam acompanhar, né, a manutenção de justificativa de faltas deste aluno. Colocamos aqui o aluno Alex Menezes, né, GIMAC, também que é lá do Centro Mediado. Uma vez inserido no sistema, ele vai aí carregar nesta tela e aí o professor, né, no caso o gestor, o secretário da escola, vai inserir o período, né, e quantos dias está sendo justificado. Aqui eu quero abrir um parêntese, né, para que você, secretário, para que você, gestor, esteja antenado, tá bom? Como nós temos a mediação tecnológica, né, por componente, alguns componentes eles têm um período diferente de um para o outro, né, alguns com uma carga horária menor e outros com uma carga horária menor. Então imagina só, se você insere lá no sistema a justificativa de 60 dias e nós temos ali um componente que levou apenas 30 dias para ser concluído, esse aluno, com certeza, de alguma forma, vai acabar sendo prejudicado. Então, existe uma forma, né, que não é, claro, né, a forma correta, né, mas é uma forma que a gente pode, de repente, no sistema, para efeito de sistema apenas, tá, que fique claro, a gente tem como inserir essa informação desmembrada, né, para que pelo menos naquele dia, a gente sabe que às vezes o professor passa uma atividade para o aluno, né, o familiar de repente, enfim, tem várias formas de como você conseguir, né, fazer com que a informação chegue até o aluno que está ausente, né? Então, uma atividade dirigida, enfim. E de repente, naquele dia da avaliação, pelo menos o aluno precisa estar sem a justificativa, né? Então, você pode ali no Manjusfa fazer esse desmembramento, né? E aquele dia da avaliação deixar para que o professor possa lá no diário digital, porque se você colocar a informação aí, ele não vai fazer a leitura no diário digital, porque vai dizer que ele está com justificativa, né? E como é que o professor vai lançar, de repente, a avaliação desse aluno se ele está com justificativa, se ele está com falta? Não tem como lançar, né, a avaliação. Então, apenas nesse dia especificamente, deixa ali livre para que o professor possa fazer o lançamento da avaliação no diário digital para esse aluno, desde que haja, como já disse, uma atividade dirigida, enfim. Mas isso daí é escola, nós não somos, né, as pessoas melhores pessoas para falar sobre isso, né? Mas com certeza já foi falado, já foi mensurado de como fazer, tá bom? Dito isto, esta justificativa de faltas, ela vai tirar a falta do aluno? Não, ela não tira a falta do aluno. Ela apenas vai justificar para que o aluno, no final do ano letivo, não seja reprovado por falta. Apenas isso. Tá bom, pessoal? Para que a gente possa entender, porque às vezes a gente tem dúvida. Foi justificada a falta do aluno, mas lá no diário digital o aluno continua com falta, ele vai continuar com falta, vai carregar para o sistema com falta, tá? Para o CIGEAN. Mas, sem dúvida nenhuma, ele não será reprovado por falta porque ele está com a justificativa, tá bom? Tá certo? Então, a gente assim abriu assim, um tempo maior para falar sobre isso porque é um problema recorrente, né? Todos os anos nós temos esse problema com relação às justificativas de faltas, tá bom? Dito isso, nós também temos uma outra situação com relação ao diário digital, tá? Nós, após o lançamento das avaliações no diário digital, o professor fez, nós ainda não estamos entrando ainda na parte do diário, estamos falando do CIGEAN, tá bom? No CIGEAN, existe uma forma de você consultar aquilo que foi lançado lá no Diário Digital. O professor fez todos os lançamentos no Diário Digital, fechou sua aparata. A partir do momento que ele fechou sua aparata, fechou a aparata do componente biologia, por exemplo.
que ele vai fazer a partir de agora? A escola pode ir lá consultar o CONOTAS. O CONOTAS é a consulta de notas e médias, tá bom? Então, ele tem como fazer essa consulta no Cigian. Ele vai inserir as informações. Nós vamos pegar como base o ano de 2023, porque nós não temos nada de 2024 ainda, tá bom? O ano de 2023, a escola é o Centro Mediado de Parintins, que nós estamos fazendo nesta apresentação hoje. E vamos pegar aqui uma turma do segundo ano. Exatamente isso. Segundo ano 1. Como vocês podem ver, aparecem aí todos os componentes. Vamos pegar um componente, selecionar um componente. Isso eu estou falando, sobretudo, com gestores e secretários escolares, tá bom? Que é aquilo que a gente chama da escola-mãe, né? A partir do momento que selecionamos, vamos aí ver a língua portuguesa. Vocês observem aí que aí aparecem todas as informações, né? Já foi lançado, né? Já foi feito o registro, já foi fechada a parata, né? A data do fechamento de aparata e que a nota foi sincronizada, né? Sincronizada assim. Se de repente estiver ali não, né? A nota ainda não sincronizou para o Cigian. Então, nós tivemos muitos problemas nesse ano de 2023 com relação ao fechamento do ano letivo, tá? Sobretudo na mediação tecnológica, porque muitas notas não sincronizaram, né? Não sincronizou, logo não carregou estas notas para o sistema. Então, se não carregou, não tem como a escola fechar o ano letivo, tá bom? Então, o que fazer diante disso? Estou apresentando a consulta, né? Porque com o Diário Digital aberto, né, o que você pode fazer, professor? Né? E o que o gestor, a equipe gestora pode orientar? Orientar o professor a ir lá no seu Diário Digital novamente, reabrir a parata, reprocessar. Quando a gente fala em reprocessar, se for o caso, pegue um aluno, faça apenas um teste, né? Apenas teste. Faça uma alteração de apenas do primeiro aluno ali, altere uma nota, feche a parata, se for necessário, abra e retorne a nota daquele aluno. Né? De repente estava 9, alterou 9.1, depois volta para 9 novamente e fecha. Para ver se depois disso, né? Claro que você vai aguardar, não é automático, aguarda pelo menos uns 15 minutos, 20 minutos, e vai o professor lá, o gestor lá no Cigian, no CONOTAS, novamente ver se essa nota já sincronizou. Se estiver lá, como já apresentamos anteriormente aí, sim, ela sincronizou, você pode fazer essa consulta, né, do registro, né, da nota lá no Conlanote, né, que não é um comando que a gente não vai apresentar aqui, apenas estou falando, e ela vai estar lá a turma como fechada, tá certo? E aí a escola já pode partir para o encerramento daquela turma, tá bom, gente? Então, isso aí é o comando CONOTAS que você, gestor, que você, secretário, equipe pedagógica, né, pode fazer para acompanhar estes lançamentos, tá bom? Agora, a gente não vai se aprofundar muito nos módulos do Diário Digital, tá? O Diário Digital é esta ferramenta que é utilizada pelos nossos professores, sobretudo, pelos gestores, pelos secretários, pela equipe pedagógica, e esta ferramenta ela é essencial, né, para a usabilidade, né, sobretudo, né, nossos professores para os lançamentos que nós falamos lá no início, né? Lançamento de frequência, lançamento de conteúdo, lançamento de avaliações, né? E o encerramento, né, destas avaliações para que nós possamos ter as médias dos nossos alunos e depois, a partir de todos os lançamentos, pelo menos mínimo 75% de frequência e 75% de conteúdo e 100% de nota, tá bom? O registro no Diário Digital. Sabemos das dificuldades, né, que de repente pode ser que nós tenhamos um professor
que esteja iniciando este ano de 2024, que tenha mais dificuldade que um outro professor que já está conosco desde 2023 ou de bem antes, né? Mas nós não queremos nos aprofundar muito sobre isso, né? Mas iremos apresentar sobre tudo aquilo que a equipe pedagógica, a equipe gestora pode e deve acompanhar no diário digital, né? Primeira coisa, o que fazer, como saber se nossos professores estão fazendo o registro do lançamento, né? Já passou 2, 3 componentes, né? Como eu já disse, né? Mediação tecnológica, o componente é por período, certo? Então, a partir do encerramento de 1, 2, 3 componentes, o professor, né? O gestor, o secretário, o pedagogo, a equipe pedagógica, o coordenador do mediado, ele pode acompanhar os lançamentos dos nossos professores, né? Como estão o lançamento, tá certo? Então, nós temos aí vários relatórios, né? Os relatórios macros de avaliações, que nós podemos ver isso por escola, nós já estamos no Centro Mediado de Tecnologia de Parintins. Vamos ver o ano de 2023 mesmo, né? Porque nós não temos nenhuma informação no ano de 2024. Então, nós temos aí, ó, a nossa mediação tecnológica, o noturno com 100% de fechamento, 100% de lançamento, que maravilha, né? Quando nós chegamos no final do ano letivo e nós nos deparamos com esse resultado, né, de 100% de lançamento, com certeza, né, o CEMEAN, nós, a secretaria como todo, fica muito feliz, né? Então, realmente, né, isso é uma forma, né, esta é uma forma de acompanhamento, né? Então, existe o relatório macro, que eu posso ir fazendo isso periodicamente, né? Eu posso fazer a cada 15 dias, a cada 30 dias, né? Independe, né? Se eu quiser todos os dias, o gestor da escola quiser ir acompanhando, eu posso acompanhar, tá? Exceto, né, o relatório macro, né, que isso daí tem a ver com avaliação. Eu só posso fazer, checar a partir do momento em que os componentes foram sendo concluídos e forem sendo lançados, tá bom? Certo? Então, esse é o relatório macro. Nós temos também um outro relatório que nós podemos ir, vamos voltar lá para o mediado, tá bom? Nós podemos ir acompanhando, tá certo? Vamos retornar para o centro mediado. Novamente no ano de 2023, porque nós não temos ainda registro do ano de 2024, tá bom? Então, nós temos aí os relatórios gerenciais também, tá bom? Nos relatórios gerenciais, nós também temos várias formas de acompanhamentos, tá? Como vocês podem ver, né, em tela. Relatórios apenas para leitura, tá? Então, equipe pedagógica, gestor, secretário, né? Nós temos aí como acompanhar os relatórios de lançamento de frequências, relatório de lançamento de objetos e conhecimentos ministrados. Nós temos como acompanhar também relatórios de lançamentos e avaliações e notas, né? Enfim, os mapas, os alunos faltosos, todo o acompanhamento nós temos como fazer, tá bom, gente? Então, não não tem como saber, não tem como acompanhar. Nós temos a ferramenta que é o diário digital, que nós podemos acompanhar sim, tá certo, gente? Então, não esqueçam que esta ferramenta ela é essencial, né, como nós estamos apresentando aí, um dos relatórios, tá certo? Do ano de 2023, é claro, tá? Nós não temos nada de 2024 ainda, mas apenas uma demonstração, né, para que vocês possam acompanhar. Dito isto, né, neste relatório, nós temos outras ações também que são de competências da direção da escola, sobretudo, né, no diário digital. Nós temos aparatos. Por exemplo, o professor, ele fechou a aparata, né? Incluiu todos os lançamentos, fechou a aparata. Mas ele, de repente, percebeu que ele fez um registro errado. Não vou falar qual tipo de registro é, né? Mas ele
detectou que ele fez um registro errado. Ele vai lá no módulo de aparatas, o diretor vai no módulo de aparatas e faz a abertura da aparata, daquele professor especificamente. Se é o professor de artes, ele vai lá e faz a abertura da aparata do professor de artes, para que o professor possa fazer a sua manutenção necessária e depois o fechamento desta aparata. Tá bom, gente? Então, não esqueçam, né? Estamos vendo aqui, né? Ele vai clicar ali na turma segundo ano 1 e também ali no canto superior ali reabrir, né? A gente não vai fazer isso, né? Mas apenas uma simulação para que você possa acompanhar, tá? Gestor, secretário, vai reabrir a parada para que o professor possa fazer as manutenções, né? E ali vai colocar o período, né, da abertura de aparata, que o professor vai precisar, vai ser necessário, tá bom? E vai colocar uma justificativa, né? Lançamentos, enfim, e salvar. É claro que a gente não vai fazer isso, né? A gente apenas está fazendo uma demonstração, tá certo? Dito isto, isso com relação à abertura de aparata. Esta é uma ação do gestor da escola, tá? Não esqueçam, gestor da escola faz a abertura de aparata para que o professor possa fazer as alterações necessárias. Depois, passando sobre as aparatas, nós temos também um módulo de autorização no Diário Digital, também que é única e exclusivamente do gestor de escola. Tá? A autorização, ela se dá em que momento? Quando, porventura, nós tivemos aí, a turma começou no início do ano letivo, mas o professor, de repente, só pôde estar lá na comunidade 15 dias depois, ou de repente ele foi realmente inserido no sistema 20 dias depois, um mês depois do início do ano letivo, por exemplo. O que é que o gestor vai fazer? Mas já o componente iniciou no início do ano letivo e o gestor orientou, o gestor de alguma forma fez com que a turma não ficasse sem aula, né? Ela tivesse aula desde o início letivo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai no modo de autorização e autorizar o professor para lançamento antes do início, antes da sua lotação, na verdade, tá bom? Então, ele vai fazer esta autorização aí no Diário Digital, tá bom? Ele autoriza o professor a registrar antes da sua lotação. Feito isso, feito essa manutenção, o professor já vai poder chegar lá nos dias anteriores da sua chegada e fazer a manutenção, fazer os registros necessários. Tá bom, gente? Então, isso é o módulo autorização repito, exclusivamente para os gestores escolares. Tá bom? Agora, a gente vai apresentar para vocês um pouco sobre os nossos docentes, né? A gente tem um docente também que a gente vai falar. Eu disse que eu não ia aprofundar muito, né? Porque, sem dúvida nenhuma, o Centro Mediado já falou sobre isso, né? Mas nós vamos apresentar aqui apenas um docente, né? Que nós temos também como base, né, do Centro Mediado, que é o servidor Walter Menezes, né? Ele é um servidor de 2024, se tiver como alterar. Agora sim, né? Nós estamos falando para o ano de 2024, tá bom? É um servidor do ano de 2024, tá bom? Apenas para uma demonstração, tá certo, gente? Bom, como vocês podem ver, não está habilitando, porque ele é um servidor, né? Lembrei, né, que o Diário Digital ele não está liberado para o ensino médio, novo ensino médio,
porque ainda estão fazendo alguns ajustes sobre as UCAs, né? Então, infelizmente, nós não vamos ter como apresentar aqui sobre o professor. Mas dizer assim para vocês, o que nós queremos falar sobre os professores? A atenção nos registros dos lançamentos das atividades. Como eu disse, as atividades, os lançamentos e registros, eles são diários e nós precisamos fazer essa manutenção diariamente, tá, professor? Não esqueçam nunca disso. Eu passei de repente por alguma situação, instabilidade, não tive conexão, não tem problema, mas no dia seguinte você faça essa manutenção, sobretudo de frequência e registro de conteúdos, tá? Como eu disse, vou lembrar novamente, a partir do encerramento daquele conteúdo, nós vamos ter alguns dias para que o professor possa fazer manutenção no diário digital e a partir do momento em que encerrar aqueles dias, né, que geralmente são 5 dias, o diário ele fecha para aquele componente, né? E aí o professor não vai ter como, de repente, continuar o registro no próximo componente se ele não concluiu os 75% de frequência conteúdo e os 100% de frequência daquele componente, tá bom? Então, fiquem atentos, fiquem ligados. Nós pedimos assim, sobretudo para nossos gestores escolares, secretários, que acompanhem. Porque imaginem só, os nossos professores estão lá na comunidade. O gestor, a maioria das nossas escolas, elas são na sede do município, bem distante, né, por sinal, de acordo com a realidade, depende muito também, né? E com várias situações, com várias diversidades. Então, nós precisamos acompanhar, né? E da forma de comunicação que o gestor tem com a escola, com o professor lá na ponta, isso daí vocês sabem como fazer essa comunicação, né? Que não é de agora, não é de hoje, né? Então, sobre isso, o que nós tínhamos para falar incisivamente, mas era sobre esses comandos que nós apresentamos, tá bom? Dizer assim para vocês, da nossa alegria de ter contribuído com esse momento, né? O nosso Departamento de Tecnologia da Informação se coloca à disposição, nós do Apoio CIGEAN, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvida que porventura gestor, secretário, os nossos professores possam ter, tá certo? Tudo aquilo relacionado às dúvidas, aos problemas que vocês tiverem pertinentes ao Diário Digital, vocês podem encaminhar para o apoio cigean@seduc.net, tá bom? Tirando todas as suas dúvidas, relatando, sobretudo com print de tela, tá? Coloquem o print de tela, dizendo qual é o impedimento, qual é o problema que você está tendo para executar aquela ação especificamente, tá certo? Não fiquem com dúvida. Se de repente tiverem dúvida na execução de qualquer ação, de qualquer comando, não façam sem nenhum esclarecimento, tá? Como eu disse, nós estamos aqui para tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Existem situações que não são de nossa competência, tá certo? De repente, porventura, a gente vai falar esporadicamente aqui. Na sua escola existe um aluno com código unificado. Para onde eu vou mandar? Existe um aluno com problema de matrícula. Para onde eu vou mandar? Encaminhar para a gerência de matrícula, né? semate@seduc.net, né? Já foi com certeza apresentado. Mas existe problema de lotação de servidor, o professor que está com problema na sua lotação. Nós temos a gerência de lotação, tá certo? Existem, de repente, problema na estrutura, né? Um problema no histórico do aluno. Para onde eu vou encaminhar essa situação? Nós temos a gerência de auditoria escolar, né?
O nosso departamento é mais para fazer com que, na prática, né, o sistema esteja preparado para receber todas as informações, as inserções necessárias. Esse é o objetivo, sobretudo, do Departamento de Tecnologia da Informação. O sistema precisa estar funcionando, o diário digital precisa estar funcionando. Não está funcionando, aconteceu algum problema, entre em contato conosco. Tem dúvida? Encaminhe mensagem para o apoio.cijan@seduc.net, que nós estaremos à disposição. Tá? Então, nós queremos mais uma vez aqui, em nome do nosso departamento, agradecer pelo convite, ao CEMEAN, agradecer pelo convite, pela parceria, e que nós estamos à disposição e desejamos um excelente ano letivo de 2024 a todos. Vamos começar com todo o gás, né, gente? Que é para começar o ano assim, 100%, tá bom? A gente espera não receber, depois de todas essas explicações, que a nossa demanda diminua bastante depois disso, né? Mas um bom trabalho a todos, um bom início de 2024 e Deus abençoe a todos, né?